Passaremos à mesa redonda, que encerrará a programação desta manhã de domingo. Com a palavra, o nosso mediador, Alberto Almeida. Queridos amigos, as perguntas são mais de 100. Com C, não é com S. Sem delongas, para o Rossandro. Qual a posição da doutrina espírita em relação às novas configurações familiares? Exemplo, casais homoafetivos. A gente tem visto que a temática das configurações familiares, das orientações sexuais, no mundo todo de um modo geral, lamentavelmente tem sido com pouca disposição para o diálogo. Existe sempre um grupo querendo diminuir ou atacar o outro, ou menosprezar o outro. E a gente percebe que, na verdade, eu lembro quando perguntaram a Chico sobre esse tema, né? Chico, o que é que você acha do amor entre duas pessoas do mesmo sexo? Ele disse, se amor, o que é que tem para dizer contra? Né? Então, a gente tem, primeiro, a noção de que a família é a união de pessoas com objetivo amoroso de construção de um lar. Óbvio que tem gente que acha que não, que tem gente que acha que além dessa definição tem que ser um homem e uma mulher. O problema é quando esse grupo acha que tem que destruir o outro. Ou quando o outro, para se afirmar, acha que tem que destruir este modelo. E há pouco discurso para a gente conviver com a diferença e a aceitação. O que nós precisamos, e quando Haroldo estava terminando a palestra dele, falando sobre a ideia da gente trocar a sede de justiça pela sede de vingança, o que nós precisamos é ter a capacidade de convivência com a diferença respeitosa. E aí, a partir daí, vamos falar o que é que as pesquisas mostram. As pesquisas mostram que todas as crianças criadas em todas as configurações familiares podem dar certo ou dar errado. E não depende da configuração. Depende do quanto existe um compromisso desses educadores pais, sejam companheiros homoafetivos, sejam homem ou mulher, o compromisso destes para com seus filhos. A grande questão não é a orientação sexual que nos uniu em torno de uma família. A grande questão é se eu realmente estou disposto a estar presente e agir como aquele que educa, cumprindo meu papel de pai, de mãe, de educador e de familiar. Porque nós temos famílias que estão dentro desses padrões estabelecidos como dito normais, mas o descompromisso afetivo é tão grande que os filhos dão completamente errado. Enquanto que nós temos outras famílias que não estão dentro dessas configurações que as pessoas reputam como normais, e os filhos são pessoas altamente equilibradas. E aí você vai ver que o resultado desse equilíbrio, o desequilíbrio, não tem a ver com a forma da união, mas tem a ver com o compromisso afetivo desta família, com aqueles que chegam nessa família. Então, em todas as expressões da liberdade do ser humano de viver sua vida, o mais importante não é de que modo eu estou vivendo a vida, no sentido, não é em que estágio eu estou do ponto de vista da minha orientação, mas como eu vivencio esse estágio. Não tem a ver com homo, hétero, tem a ver com amor, tem a ver com compromisso de estar. O que nós devemos entender é o limite que algumas pessoas têm de entender isso, né? Pessoas que tiveram uma educação já de muito tempo e que têm dificuldade de entender essas novas configurações, nós temos que respeitá-las, mas também temos que respeitar as novas configurações. Então, a palavra que a doutrina espírita trabalha muito nesse sentido, primeiro é respeito a toda a manifestação de afeto humana, entendimento de que quando você consegue trazer valores, quando você consegue amar e ter compromisso com aquele que é seu familiar, seja na relação parceiros, seja com os filhos, as coisas vão funcionar, e que a gente precisa não entrar no jogo raso que a discussão hoje tem no Brasil, um jogo muito mais de imposição, de acusação, né? Haroldo emitiu uma opinião muito lúcida em relação a um desses temas, e muita gente, né, Haroldo? Porque assim, é um tema que parece que não tem como você ser equilibrado. Ou você é contra um lado, ou você é a favor do outro. E, na verdade,
não existe um lado contra o outro. Existe seres humanos expressando suas gamas de afeto e vivendo o contexto familiar. Mas é incrível como é difícil falar desse tema sem desagradar metade da população do planeta. É preciso que a gente entenda que a palavra que nós temos que usar, não apenas a palavra, mas o sentimento que nós temos que usar para lidar, exatamente, para lidar com tudo isso é respeito. Respeito a quem compreende, respeito a quem não compreende, mas o respeito que faz com que a gente conviva com as diferenças. Quando Haroldo começou a enumerar, por exemplo, o impacto dessa diversidade no Brasil e o planejamento estratégico do Cristo para que nós estivéssemos aqui nesse contexto de diversidade. Olha, a gente está olhando para uma plateia aqui, né? Olha só, Haroldo, Alberto, a gente está olhando aqui, ninguém parece com ninguém. Se essa palestra fosse na China, né? Seria diferente. Você acha que essa diversidade, ela não tem um objetivo, não? É uma diversidade de tudo, não é só de raças. É de modos de concepção, de construção cultural, de valores. Para quê? Porque se Deus quisesse que todos fôssemos iguais, teria criado o universo desse jeito. A diversidade nos enriquece e nos proporciona, pelo conhecimento da forma de viver do outro, o enriquecimento da minha vida e eu vou enriquecer o outro. A diversidade é o grande desafio. Não vou fazer uma análise aqui muito profunda, até porque nem tenho conhecimento para isso, mas se a gente for analisar de forma, mesmo que rápida, a maior parte dos conflitos que existem hoje na raça humana continua sendo, por um único motivo, a incapacidade de respeitar a forma do outro viver, a incapacidade de respeitar a forma do outro crer, a incapacidade de respeitar a forma do outro pensar politicamente. Se você pega lá dos livros do início do judaísmo, que Haroldo estuda tanto, e analisar os conflitos que aquele povo tinha, ainda tem como base os mesmos de hoje, no sentido de desrespeito a quem é diferente de mim, quem tem uma religião diferente de minha, quem tem uma orientação sexual diferente da minha, quem tem uma concepção de mundo diferente da minha. Então, o grande objetivo de Deus é o seguinte, ó, eu quero um mundo diverso. Essa pluralidade é um processo que o próprio Deus permitiu. E existe um grande manifestante espiritual chamado Baha'u'lláh, que criou a chamada Fé Bahá'í, que surgiu ali muito próximo do espiritismo no Oriente Médio, que diz assim, que a beleza de um jardim está na diversidade de suas flores. E quem mora numa região como a de vocês, no norte, que vê essa diversidade, a gente está aqui atrás, aí a gente olha para um jardim que tem aqui atrás, e tem uma diversidade de fauna e de flora, tem uma árvore, quer dizer, imagine se fosse tudo igual. Você já viu, por exemplo, é muito comum, né, hoje em dia a gente vai caminhando assim, tem plantações de eucalipto para fazer papel, né? É tudo igual, é um tédio. Você vai andando, eles são milimetricamente plantados para ficar igual, não tem beleza naquilo. Mas quando você chega numa floresta que vê a diversidade de tamanhos, de formas, você vê que Deus quis e permitiu uma diversidade. E que nós precisamos aprender a respeitar isso. Do nosso tempo, do nosso jeito, mas entender que o mais importante em família, para além das configurações, é aquilo que sempre é essencial, é o amor. Sem ela, não importa como você esteja, se é uma família monoparental, em que só tem uma pessoa, no caso uma mãe que educa, ou um pai, se é uma família homoafetiva, se é uma família heterossexual, se é uma família que tem avó com avô com tia no meio, que hoje em dia as configurações são de todas as ordens, mas se não tiver amor, é como diz Paulo, sem amor, nada funciona. Haroldo, não estaria na hora de alguns de nós, espíritas, atuarmos mais diretamente na política partidária, levando as ideias de igualdade, fraternidade e honestidade a este ambiente tão difícil? Olha, nós tivemos aqui em Belém, ano passado, um evento promovido pelo Jardim das Oliveiras com esse tema corajoso. O Alberto propôs, depois de alguns apedrejamentos e surras, nós falamos sobre isso. Eu tenho a plena certeza disso, mas a gente precisa, assim, pontuar algumas coisas. Eu evitaria uma menção ingênua à questão partidária.
Porque para quem lê um pouquinho de Aristóteles, para quem lê um pouquinho dos gregos e sabe o que é política, política e partido são duas coisas diferentes. Né? Porque a política é a arte do diálogo, do consenso, para encontrar soluções de comum acordo. Isso é a política. Então, na minha profissão, eu preciso ter habilidade política. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou juiz da saúde na minha comarca. Todas as questões de saúde vêm para mim. Então, se você não é político, entra um processo pedindo um medicamento, uma transferência de leito, e você quer pegar um fuzil AR-15 e metralhar o prefeito. Isso é uma visão ingênua, boba. Então, o próprio CNJ, o tribunal, criou núcleos de discussão em que a gente senta com instâncias da saúde, você vê como é que está o orçamento, o que tem, o que é um pedido exagerado, o que não é, o que é possível. Porque às vezes a pessoa está querendo um tratamento experimental que não funciona, não tem garantia de funcionamento, e você tem milhares de pessoas que poderiam ser atendidas com aquele dinheiro, você vai desviar. Então, quer dizer, isso é uma política pública. Então você senta, dialoga, entende, conversa, cada um na sua posição, cada um exercendo o seu papel, mas precisa ter essa habilidade. Eu acho que nós, espíritas, vamos caminhar para esse tipo de atuação? Claro, na verdade, nós já tivemos um grande espírita, que foi dois. Bezerra de Menezes e Freitas Nobre. Dois grandes espíritas que foram grandes políticos. Não é? Mas se você me perguntar, e conversamos isso com o Alberto, se eu sou a favor da criação de um partido espírita, eu sou absolutamente contra. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem nada a ver com a outra. O escopo do espiritismo, o propósito do espiritismo, a plataforma do espiritismo é uma, a plataforma política é outra. Então, também não sei se criar um novo partido vai resolver. Para mim, criar um novo partido no Brasil é aumentar a confusão. A meu ver, nós temos que diminuir o partido. Mas é a minha visão pessoal. Eu acho que nós precisamos de uma atuação política. Só que eu gostaria de, rapidamente, fazer uma pequena, para encerrar, uma reflexão. Todo cidadão brasileiro exerce o mais poderoso ato político do planeta, que é votar. Não existe ato político mais importante do que o voto. Então eu penso que você espírita quer fazer uma mudança mesmo? Você quer entrar na política agora e fazer uma mudança? Então começa aprendendo a votar. Aprendendo a votar. Olha só, estou dizendo para mim também. Então chega desse negócio de vou votar no vereador que o santinho, que a amiga da tia, da prima da minha mãe me deu. Está aqui a tia da prima da mãe, vota. Não. Vá lá na sua cidade, olha, esteja inteirado. Quem que são as pessoas honestas, honradas mesmo, que estão disputando o cargo de vereador? Olha, dá uma olhada. Um exercício que nós podemos fazer aqui, mas sem ódio, sem excesso. Não vamos votar em quem já tem condenação criminal, ou em quem está respondendo a muitos processos. É um ato político. Vamos selecionar, vamos passar um pente fino. Façamos isso. Então, ao acompanhar, porque existem os portais de transparência, hoje os orçamentos são colocados tudo, você entrar
qualquer portal você tem o salário de todo mundo, você tem os gastos, você tem os investimentos, você tem as políticas públicas. Vamos acompanhar. Mas sem obsessão, sem desespero, aquele sujeito maluco fica olhando. Não, pelo amor de Deus, com equilíbrio, né? Mas vamos acompanhar, vamos avaliar, vamos dar um voto sereno e justo. Eu não vou votar no fulano, não vamos atacar a honra, não. Eu não vou votar no fulano, porque as políticas públicas dele não me agradaram. A maneira como ele utilizou o orçamento, a maneira como ele liberou recursos, não são maneiras que eu julgo racionais. Então, nesse indivíduo eu não voto. PT, saudações. Acabou, entende? Então, você fechou a questão. Eu escolho. Porque nós temos grandes políticos no Partido dos Trabalhadores, temos grandes inteligências no PSDB, no PMDB, em todos os partidos. Como nós temos espíritos imperfeitos. Também, todas as... Então, é o que eu digo, eu tenho colegas, por exemplo, que são partidários mesmo, partidário. Então, eu respeito, seguindo aí o Rossandro, eu vou conversar, eu respeito. O indivíduo é partidário, falando, eu sou petista e não me interessa. Se o capeta candidatar e for pelo PT, eu voto. Né? E tem um outro que é PSDB, então assim, se o diabo lançar a candidatura à presidência e for pelo PSDB, ele vota. Não tem problema. Aí eu simplesmente digo para ele, ok, porque isso aí, gente, é igual paixão por time. Você não brinca. Se você tem amor à sua encarnação, não questiona um corintiano, não é? Respeita. Então, você respeita, mas eu digo para eles assim, mas se você tem tanto amor assim pelo seu partido, você deveria ser o primeiro a querer que o seu partido seja expurgado desses elementos que estão denegrindo a imagem do partido. Você deveria ser o primeiro a apoiar uma reestruturação do partido que você tanto ama. Então, nesse ponto, se nós formos exercer um voto responsável, consciente, um acompanhamento político consciente, nós vamos construir uma nova política, mas não criando um novo partido. Sabe por quê, gente? Porque é muito simples. Eu fui juiz eleitoral agora, na comarca, né? Nessa última eleição para prefeito. Teve até troca de tiro. Eu tive que chamar os dois candidatos e falei para eles assim, vocês estão proibidos de se matarem antes da eleição. Então, deixa eu acabar esse meu mandato de juiz eleitoral, que é 2 anos só. Depois você se mata, mas durante essa... Pelo amor, não, está proibido de matar um ou outro. Chamei, porque foi uma coisa horrorosa. Foi um negócio vexatório. Vexatório. De violência, de truculência, de violência. Então, eu aprendi que você criar um novo partido agora, o Partido Kardecista, imagina que coisa. Partido Kardecista. Aí, vamos lá, candidato Alberto Almeida, vice Rossandro Klinger. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí chega o Partido Kardecista lá, você tem que entrar no jogo. Aí, para entrar nesse jogo, gente, olha, nós temos é que mudar o jogo. É mudar o jogo. É sair de dama e ir para xadrez. É mudar a lógica. Mudar toda a lógica. Mas se faz isso de uma forma. Uma forma. Toda a base, nós temos aqui, o Paulo, que é professor aí de direito, sabe disso. Toda a base do direito eleitoral chama-se voto. Voto. É que o cidadão não sabe o poder que ele tem na mão quando ele está diante de uma urna. Ele não sabe o poder que ele tem na mão. Então, o que eu penso é que nós espíritas devemos exercer com essa responsabilidade. A partir disso, que você começa a colocar mais espíritos bons que imperfeitos nos cargos políticos, nós vamos conseguindo mudar o sistema aos poucos. Mas quero encerrar com a mensagem de Emmanuel, que Emmanuel diz assim: não espere
das instituições humanas criadas por homens imperfeitos, perfeição. Um e outro expositor podem se apoiar reciprocamente. Só não pode se vingar. É lei. Rossandro, em relação às famílias, você falou das famílias padrões, em que apesar dos defeitos, elas se esforçam para criar seus filhos. Mas em relação àquelas pessoas, por exemplo, pai ou mãe, que abandonam ou não dão a mínima, nem ligam, nem sustentam, nem convivem, ou são violentas, tóxicas ou abusivas, como amar tais pessoas? Engraçado, né, que você chega lá no Decálogo de Moisés e diz assim: honrai teu pai e tua mãe. Não diz amai. Já parou para perceber isso? Honrai teu pai e tua mãe. Metade do seu código genético pertence a um e a outro, concorda comigo? Então, mesmo que essa pessoa tenha ido embora no outro dia que sua mãe engravidou, você está aqui porque essa pessoa te deu a oportunidade. Que bom seria, né, que todos os pais tivessem e mães tivessem a exata noção do que tem que fazer. Quando você desenvolve um ressentimento profundo por essas pessoas, você esquece que está odiando metade de si mesmo. E o quanto isso é destrutivo. No Evangelho segundo o Espiritismo, analisando essa temática, honrai seu pai e sua mãe, se eu não me engano, Haroldo, acho que é o único, acho que talvez só tem 2 itens do Antigo Testamento, né, e um deles é esse, com muita veemência, é analisado, e vai escrevendo lá, e tinha um momento que diz assim: ainda que o pai e a mãe sejam pessoas que não cumprem o seu papel, e que sejam, como esse, abusadores, tal, ainda assim nos cabe honrá-los. É dever dos filhos honrá-los. Amor é uma construção, honra é uma obrigação. Eu vou amar aquele que construiu em mim uma gama de afeto pela forma como esteve presente na minha vida. Mas aquelas pessoas difíceis, e aí você tem que lembrar, eu sou reencarnacionista, não é uma coisa assim do nada. Essas pessoas, elas não estão na minha vida à toa, existe um porquê de tudo isso. Ah, mas será que se eu lembrasse não seria mais fácil? Grosso modo, quando alguém vai fazer regressão de memória, quando não é uma coisa piada para saber se foi, né, a rainha de não sei aonde, quando é uma coisa séria, grosso modo, quando as pessoas têm acesso ao passado para entender o presente, ela chega à conclusão de que foi pouco que estava acontecendo com ela. Sempre que ela tem acesso real ao passado, ela tem a exata noção da misericórdia de Deus, que foi lançada sobre a vida dela. E começa a perceber que de vítima, ninguém tem nada. Nós estamos muito mais ainda, por enquanto, por escolhas pessoais, para companheiros de infortúnio, do que de vítimas e algozes. Então, com relação a esses pais, é preciso que você honre-os. Se há abuso, que você tente se afastar e se proteger, porque em nenhum momento você está dizendo que você vai perdoar e conviver com o inimigo. Aconteceu uma vez um paciente que tinha sido abusado sexualmente, um paciente pelo pai. Foi para o processo de terapia, desenvolveu o perdão, a mãe continuou casada com o pai, né? Ela conseguiu, o cara envelheceu, então ela executou um processo que foi importante para ela, e um dia ela chegou para mim dizendo que ia viajar, o que eu achava dela deixar a filhinha dela nova com o pai, com o avô, né? Aí eu disse: não, se você fizer isso, você vai ser uma missa, porque você perdoa seu pai, mas você tem que entender que ele pode ter uma doença, e que ele pode repetir com sua filha. Então, perdoar não é fazer de conta que o outro virou anjo. Entende? Então, você perdoou, porque é importante, é seu pai, ele amadureceu, mas você não tem como garantir, eu não tenho como garantir, que se você viajar e sua filha ficar com ele não possa fazer a mesma coisa que fez com você.
Então ele tem que estar sempre com alguém perto dele quando tiver com uma criança pequena do lado. Mas ele não é para ser destruído, excomungado, sabe? A gente tem que entender o limite das pessoas. A gente às vezes fica romanceando demais as relações e acha que, por exemplo, que o pai é mais difícil, a mãe é mais difícil, a gente tem o direito de odiá-los. Mas é lamentável perceber que toda vez que a gente faz isso, quem se destrói somos nós. Eu preciso me proteger dessas pessoas que abusam? Sim. Existe lei para isso? Sim. Às vezes eu tenho até que denunciar essa pessoa. Às vezes eu tenho que chegar na polícia e denunciar a pessoa. Por quê? Para que ela não faça mais mal a ninguém. Lembra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai... no Evangelho. Podemos expor o mal feito de alguém? É mais ou menos essa análise que eles vão fazer. Eles criam uns critérios fantásticos. Se o que essa pessoa faz só prejudica ela, você não deve expô-la. Se o que ela faz prejudicar outrem, você deve tentar resolver. Se ela prejudicar muita gente, você tem que denunciar, para que o mal de um não provoque o mal de outro, e seu silêncio seja omissão. Você está percebendo que eles vão criando uma escala, até você entender em que ponto faz? Aí pronto, eu denunciei, meu pai está preso, porque ele me abusou sexualmente, ele estava abusando de uma prima, de uma vizinha, está preso. Muito bem, ele já foi socialmente punido pelo que ele fez. E aí eu tenho o direito a odiá-lo? Não. Eu tenho o dever de amá-lo? Não. Mas eu tenho que honrá-lo. E quando a gente diz honrar, a gente não quer dizer assim que isso é uma coisa romântica, não. Muita gente está cuidando de pais que foram difíceis. Olha que coisa engraçada. Nos Estados Unidos, nos anos 80, ocorreu uma grande levante contra os homossexuais. E muitos pais expulsaram os filhos que assumiam a homoafetividade de casa. Eles foram expulsos, muitos se sentiram abandonados, alguns morreram, se envolveram com drogas, mas muitos conseguiram crescer profissionalmente, se desenvolver. Quando foi mais ou menos nos anos 2000, 2005, esses pais envelheceram e ficaram debilitados. E eles foram ficando cada vez mais dependentes. Os filhos que não foram expulsos de casa porque cumpriam o socialmente estabelecido, estavam todos casados e não cuidavam desses pais. Quem voltou para casa para cuidar? Os filhos expulsos. Será que eles estavam amando os pais? Talvez muitos não. Mas acredite, eles estavam honrando. Muitos voltaram, mas milhares de casos nos Estados Unidos. Milhares de famílias que expulsaram os filhos homoafetivos, os receberam de volta porque os heterossexuais estavam com suas famílias e quem voltou para cuidar foram os filhos homoafetivos. E muitos disseram, não, eu tenho ainda mágoa do meu pai pelo que ele fez, mas é meu pai, eu tenho o dever de cuidar dele. Eu não posso deixá-lo morrer à míngua. Isso é honrar. Porque como nós teremos muitas oportunidades de voltar, repetindo, como disse Haroldo, não o mesmo lugar, mas as configurações, a gente vai chegar ao ponto em que a gente vai amar. A gente vai chegar a um ponto, acreditem, né? A gente vai chegar a um ponto tal da evolução moral do mundo, que um dia a gente vai olhar para uma pessoa estranha que vai passando no meio da rua, quando eu abro a porta para ir trabalhar, e vou sentir por ela o amor que eu sinto por uma mãe. E claro, isso não vai ser nenhum mundo de regeneração, né? Vai ser um mundo perfeito. Então, a honra é um projeto para um dia levar o amor. E o mal que o outro me fez não me dá autoridade de desonrá-lo nem de odiá-lo. Mas o amor fica para um outro momento, obviamente. Haroldo. Você não acha que o zelador espiritual, entre aspas, do Brasil, Ismael, é pouco falado no meio espírita, ou melhor, entre os cristãos? Não, porque a gente não tem muita informação do Ismael. No primeiro livro que o Chico psicografou do Humberto de Campos, é onde há a primeira menção do espírito Ismael, salvo engano, no capítulo 25.
porque é aquele capítulo em que o Humberto de Campos está na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, muito próximo de Pedro Leopoldo, e aí ele encontra o espírito de Simão Pedro, o apóstolo. E aí ele fica em Belo Horizonte, Simão Pedro, fala, o que está acontecendo aqui, né? Aí, Simão, o que você está fazendo aqui? Fala, eu vim visitar a obra de Ismael, filho de Abraão e de Agar. Então é a única referência que nós temos sobre esse espírito, de que ele teria, em uma encarnação pregressa, né, milhares de anos atrás, quase 3.000 anos, teria sido filho de Abraão e o irmão de Isaac. É o filho de Abraão com a escrava Agar. E a única referência, depois nós não temos mais referência desse espírito. Não é? Eu penso que é suficiente. É suficiente. Para que nós também não ingressemos, não voltemos naquele atavismo de ficar idolatrando figuras, pessoas, né? Porque a lei de adoração é uma lei que nos conclama a adorar a Deus, o Deus único, o Deus onipotente, a inteligência suprema. Nós adoramos a Deus e amamos nosso semelhante. Então nós amamos Jesus, amamos Ismael, né? Então eu penso que a espiritualidade não dá muito detalhe de Ismael, até para não criar esse negócio de time. Eu sou do time do Ismael. Às vezes daqui a pouco faz uma camisa, turma de Ismael, né? Porque cada país tem o seu governador. A própria tradição bíblica já fala disso. Se for lá no Velho Testamento, ele faz referência aos anjos. Faz referência. Por exemplo, o governador espiritual de Israel é Gabriel, o anjo Gabriel. Está dito lá no Velho Testamento. Mas quem que é o Gabriel? Eu sei quem que é o João Gabriel, meu filho. O Gabriel, né? Não sabe, mas cada país tem o seu coordenador. Porque só há desordem nos espíritos imperfeitos. Nos espíritos superiores só há ordem, planejamento, obediência, estrutura. Então, como cada país tem o seu governador daquele país, todos eles tomam um café e comem um pão de queijo. Ou um açaí, tudo bem, uma tapioca, ok. Todos eles se encontram, conversam, porque eles já são espíritos puros e irmãos. Eles se amam. E o chefe deles é Jesus Cristo. Então há uma solidariedade entre eles. A informação que nós temos, a mim particularmente, do quadro psicológico do Ismael, a mim, Haroldo Dutra Dias, especialmente me sensibiliza muito. O anjo Ismael, o pseudônimo dele é de o anjo guerreiro do Senhor. É um guerreiro, gente, porque para governar o Brasil, tem que ser lutador. E a outra coisa que me chama muito atenção no livro Brasil, Coração do Mundo, é a sensibilidade de Ismael. Ele é muito sensível, muito amoroso, muito afetivo, muito sensível. Eu só lembro daquele capítulo em que ele marca uma audiência com Jesus, né? Liga lá para o gabinete da governadoria, e aí a secretaria lá marca lá uma data e uma hora para ele conversar com Jesus numa audiência. E aí Jesus recebe ele. O assunto era o seguinte: navios negreiros chegando no Brasil. Jesus recebe Ismael, na hora que ele começa a falar, ele desaba a chorar. Tão sensibilizado que ele estava. Então, quer ver que espírito afetivo, né? Que espírito sensível, amoroso, né? Ao mesmo tempo forte, mas amoroso. Então, são essas as características que eu acho que são suficientes. São suficientes. Não é? Eu acho que o mais importante é que a gente sempre se pergunte
se a nossa ação, seja ela através da fala, da conduta, da postura, está alinhada com Ismael. Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Será que eu estou alinhado? Será que essa é uma postura de alguém que convive com Jesus, né? Que está junto de Jesus? Está alinhado? Nós devemos nos perguntar isso sempre, né? Mas mais detalhes aí já fica meio caras, assim, aquela coisa, né? Ismael, semana passada, aí tem uma foto onde ele foi, nós não vamos ter acesso a isso, né? Quer complementar? Vamos passar para o Rossandro, ele vai fazer um adendo e vai seguir respondendo qual a posição da doutrina espírita em relação aos espíritos reencarnados na Terra na condição de transgêneros. Queria fazer um adendo ao Haroldo, meio que já falou o que eu estava pensando, né, que a gente pensa muito semelhante em relação a isso, é que todos esses espíritos, né, Emmanuel, Joana, Ismael, são queridos irmãos que contribuem conosco na compreensão do Evangelho de Jesus, mas o nosso alvo, o nosso foco, a nossa meta é o Cristo. A figura central dessa revelação, ele é a manifestação material do amor de Deus na nossa vida, né? Então, assim, imagine todos esses irmãos nossos, imagine eles como, por exemplo, Divaldo, Chico Xavier, como as pessoas, né, que são queridas e pelo que contribuem. A diferença é que a gente já os conheceu desencarnados, né? E esses a gente conheceu encarnados. No mais, de fato, o nosso objeto de adoração é Deus. É a Ele que nós devemos manifestar nossas intenções, é a Ele que nós devemos endereçar nossas solicitações, porque Ele é a fonte de tudo. Às vezes tudo bem, a pessoa vai e pede Bezerra, me ajuda e tal. Eu entendo quando as pessoas fazem isso. E eu lembro muito do Bhagavad Gita, quando tem um momento em que Krishna está conversando com Arjuna, que é um discípulo de Krishna, uma coisa meio guardada das devidas proporções, João conversando com Jesus, e Arjuna pergunta a Krishna: Senhor Krishna, quando alguém cultua ou pede a uma imagem que não é a tua, tu atendes? Aí Krishna diz: sim, porque eu sei que é a mim que ele busca. Então, óbvio, como Deus não é egocêntrico, né? Ele vai me atender, sabe? Eu estou, Santo Antônio, se eu casar, Santo Antônio, né? Aí ele faz assim: minha filha, ajuda aí, faça uma escovinha, vai na academia, né? Dê uma melhorada que eu vou fazer minha parte. No fundo, toda vez que a gente solicita, no fundo, quando a gente pede, quando a gente clama, quem atende é Deus. Todos os demais servem a Ele. Ele é centralmente o nosso Pai e a fonte que emana todo o poder, todo o amor nesse universo infinito que Ele criou. Com relação aos espíritos transgêneros, primeiro a gente tem que entender que existe muita coisa que está sendo ainda discutida. Eu não conheço nenhum texto formal em que diga: o Espiritismo pensa isso sobre o transgênero. Mas vamos pensar então qual é o conceito espírita de vida, né? É que as pessoas têm toda a possibilidade de manifestar sua diversidade. As pessoas podem, no seu psiquismo, através de várias expressões, vivenciar experiências que têm a ver com elas e não a ver comigo ou com os outros. O problema é quando a gente acha que, porque existem modelos, qualquer coisa que foge desse padrão, eu vou categorizar como patológico ou como do mal. Essa é a grande dificuldade que a gente tem. É quando aparecem pessoas que estão fugindo do que a gente estabeleceu como padrão de comportamento de conduta sexual, a gente tem uma tendência de achar que aqui eu estou no campo do patológico ou do pecado. A patologia aí não é do indivíduo, mas daquele que lê o outro como doente. É a minha incapacidade de alma de permitir que as pessoas expressem as suas formas de viver, as suas experiências de desejo e sexualidade. O que torna uma pessoa, nesse caso, infeliz, não é a orientação que ela está vivendo, mas como ela é tratada pelos outros. Se você, por exemplo, chegar num país africano, né, você vai perceber, claro, eles têm grupos étnicos, eles têm conflitos também, mas você vai perceber que eles não se sentem menor por causa da cor da pele.
Mas num país em que tem preconceito racial com relação à cor da pele, essa pessoa vai se sentir vítima num ambiente em que ela é hostilizada. E a doença não é dela, porque primeiro não é doença, mas daquele ou daquela que de forma pequena, medíocre e mesquinha, porque o outro apenas tem uma pigmentação de pele diferente dela, acha que ela é inferior. Isso vale para qualquer coisa. Toda vez que eu acho que a única forma de viver corretamente é a minha, e acho que todas as outras são inválidas, eu não compreendi o Evangelho de Jesus. Eu não compreendi o que é amor, o que é fraternidade. Mas toda vez que eu entendo que não importa como as pessoas expressem sua vida, elas todas merecem dignidade e respeito, eu estou construindo em mim a experiência do Evangelho de Jesus. Porque o que a gente percebe, eu falo porque e Alberto também atende em consultório, sabe como é? O que a gente recebe de pessoas que as pessoas não dão o mínimo valor, e quando elas sentam para abrir o seu coração, a gente percebe a grandeza daquela criatura, a gente fica chocado. O que a gente escuta de relatos de vidas que enfrentam discriminação, abuso de todas as ordens e resistem com dignidade, tem dia que eu saía do consultório e dizia assim para mim, meu Deus, como essa pessoa aguenta? E a gente começa a perceber a força que muitas pessoas fazem para existir, apesar do preconceito. Então não existe uma resposta pronta, gente, para isso. Eu acho que essas perguntas devem ser feitas mesmo nos congressos. A gente deve estar pensando sobre isso. A gente deve estar refletindo sobre isso. Mas, sobretudo, a gente tem que pensar que, embora não tenha uma resposta pronta, não é uma das perguntas que Kardec fez lá, na configuração do Espiritismo, mas como é uma obra inacabada, como ele deixou bem claro que nós continuamos a construir esta obra, nos cabe hoje, em que essa expressão de sexualidade está cada vez mais presente, nos cabe hoje refletir juntos sobre isso. E refletir sempre sobre essa ótica do respeito, da diversidade dos outros, e, sobretudo, não ser, para pessoas que não têm um comportamento igual ao nosso, para essas pessoas nós não podemos ser objeto de tortura, nem de desrespeito, nem de piada, nem de chacota, nem de menosprezo. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não entenda, em qualquer circunstância em que o ser humano se manifeste, política, sexual, cultural, intelectualmente, nós temos o dever de, quando nós não soubermos e quando nós não entendermos, ao menos o silêncio respeitoso é o que se espera de nós. Essa é a última, né, cara? É a última para ti, cara. Te vira. Essa aqui eu conheço a letra. Essa aqui é da irmã Estela. Entregou. É questão de irmandade. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta o que caracteriza uma civilização. A resposta dada pelos Espíritos evidencia as características de uma pátria do Evangelho? Não. Penso que não. A resposta dada pelos Espíritos caracteriza um mundo que já está saindo da regeneração para entrar no ditoso. Porque... mas essa pergunta é ótima, essa foi boa demais. Porque a gente... Eu penso que realmente há um equívoco em identificar o que todas as civilizações e todas as religiões já perceberam, que é um mundo vindouro, um mundo regenerado. Pátria do Evangelho é instrumento para chegar num mundo regenerado, não é um mundo regenerado. Por quê? Dá uma espiadinha na assessoria direta de Jesus na terra. Simão, um suicidou. O outro negou 3 vezes. Eu sei, você vai ficar desesperado.
E o palestrante, o primeiro que Jesus escolheu para fazer palestra, estava matando cristão. Essa foi a primeira pátria do Evangelho. Quem coordenava era Simão Pedro, que negou 3 vezes. Uma doçura de ser, sensível, doce, afetuoso. Tiago, menor. E o palestrante, Paulo de Tarso. Então a gente percebe que essa configuração é uma configuração de instrumento para se chegar. Pátria do Evangelho é uma estratégia para que a chama do Evangelho puro permaneça acesa na terra. Jesus precisa que a chama do Evangelho puro permaneça acesa. Só isso. Porque se ela não permanecer acesa, não tem como você mandar a gente para cá, porque não vai ter Evangelho. Porque nós somos responsáveis por manter as tradições para os que vão reencarnar depois de nós. Nós herdamos e damos de herança. Então isso aqui é uma corrida de revezamento. A gente passa a tocha. Não é bonito isso? Por exemplo, há não pouco tempo atrás, foi ontem praticamente, eu jovem, a tocha estava na mão do Raul, brilhando. Aí o Raul entregou para a gente, primeiro para o Alberto, que é um Raul mais velho. Há controvérsias. Com a tocha, aí vem, né? A gente vai pegando, e daqui um dia, passa tão rápido, nós 3 aqui vamos ter que entregar essa tocha. Então, a pátria do Evangelho é para que a chama do Evangelho puro, permaneça acesa. E o Evangelho puro é um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que acolhe, um coração cujas bem-aventuranças brilham no seu peito. Isso é o Evangelho puro. Não é instituição, não é classe sacerdotal, não é hierarquia, não é conjunto de dogma. Nós confundimos. Nós trocamos o Evangelho por estruturas humanas. Jesus quer o Evangelho puro. A partir disso, dessa tocha olímpica, o mundo será regenerado, não pela pátria do Evangelho. Porque se eu dissesse aqui que o planeta vai ser regenerado pela pátria do Evangelho, eu estaria contrariando o último capítulo do livro A Gênese de Kardec, que diz que o mundo vai ser regenerado pelas novas gerações que irão nascer. A regeneração do mundo, ela ocorre com um elemento que está na mão do governador espiritual do orbe. O maior poder de Jesus, gente, que tem gente que acha que o poderoso é o Trump. Então, só que é o seguinte, se o Trump comer um açaí estragado, em 6 horas ele desidrata, em 24 horas ele está na UTI se não for tratado. Então o verdadeiro poder está nas mãos de quem decide, quem encarna no planeta, quando encarna, quanto tempo fica, que hora volta. Porque se Jesus olhar e falar assim, Ismael, traz o Haroldo, já era. Acabou.
Traz ele de volta. Agora, se Jesus disser assim, Francisco de Assis, vai. Paulo, vai. Gandhi, vai. Sócrates, vai. Todo mundo se lembra da mensagem psicografada por Chico, ditada pelo espírito Humberto de Campos, que narra aquela reunião no mundo espiritual entre espíritos de todas as nações, os espíritos luminares do planeta Terra, e um deles, que é um espírito de destaque na Terra, na área política e de general, de guerra, que foi Alexandre o Grande, foi o César, e ali estava encarnado como Napoleão Bonaparte. Ele é trazido no desdobramento, e tem aquela reunião. Lá estava Sócrates, Platão. Tinha gente, era uma assembleia dos ilustres, de todos os filhos ilustres de todas as nações. Aí vem o espírito luminoso de Allan Kardec. Napoleão Bonaparte quase que se ajoelha quando ele entra, porque a gente não sabe o vínculo que tem entre esses dois espíritos. Sei que ele se emociona, Kardec abraça ele. Basta uma decisão de Jesus e essa turma encarna toda manhã. Quando eu penso nisso, eu perco essa ilusão de achar que nós aqui vamos regenerar o planeta. Nossa função aqui é manter a chama acesa e permanecermos fiéis e coesos para quando essa turma chegar, porque ela vai chegar. Vai. Lê lá na Ivone, Vitor Hugo prometendo para ela, eu vou voltar e vou vir com a minha turma toda, Chopin, eu e todo mundo. Aí eu quero ver. Quero ver quando essa turma estiver aqui, o que é que vai tocar nas rádios. A turma do rádio gostou. Isso dá a dimensão da faixa etária do nosso grupo. O SPB. Queridos amigos, queremos agradecer imensamente a contribuição desses dois amigos, tarefeiros, peregrinos que estão conduzindo a tocha. Agradecer ao Haroldo, que já vai se despedindo de nós nessa primeira parte, o Rossandro continua conosco, e devolver a palavra ao cerimonial. Obrigado.